estar aqui na FEMA, especialmente agora, a primeira vez que eu venho também na Rádio FEMA. Que maravilha, eu fico bem contente, né? E quero então lhe deixar à vontade para falar aos nossos ouvintes, compartilhar, professor Neri, essa formação que é da área da saúde, que tem toda uma essencialidade, como eu costumo dizer aqui diariamente, né? Que é na área então, dentro do processo de diagnóstico, né? Que é a radiologia. Fala um pouco pra gente sobre a relevância desse curso, né? Um pouquinho da história dele, que é um pouco recente, se comparado aos outros cursos da nossa instituição FEMA. Então, eu vou começar falando aqui que eu estava escutando o professor Elias anteriormente. Sim. Aqui na entrevista ali, esperando na sala de espera. E ele falando sobre a tecnologia, né? Pois bem, então, o curso técnico em radiologia é um curso que nós conseguimos, então, associar aí cuidado com o ser humano associado a tecnologia. Porque os técnicos de radiologia hoje, né, então, os equipamentos que se apresentam e cada vez estão mais atualizados, são equipamentos que, num valor de mercado, a gente pode falar que são equipamentos de milhões de reais, né? Sim. Eu atuo na área da saúde há 20 anos, especificamente na área da radiologia há 14 anos. Então eu venho nesse processo evolutivo e a gente percebe. Né? Exatamente. A gente percebe que as instituições, tanto clínicas quanto hospitais, estão investindo, porque a qualidade, né, no diagnóstico, isso é fundamental para um tratamento adequado, específico, otimizando o tempo de permanência do paciente no hospital, fazer um diagnóstico mais assertivo para ter um tratamento mais adequado. E onde é que entra aí o profissional técnico em radiologia, né? Então, tu tem um investimento pesado em infraestrutura, em equipamentos. Então, é muito importante que nós tenhamos, né? E o FEMA, vendo esta necessidade, então, criou, né, o técnico em radiologia para poder estar contribuindo também para esse ecossistema de saúde. Nós tivemos a felicidade, neste ano, então, de formar a primeira turma. Eu fiquei extremamente contente, né, feliz em poder participar da história desses formandos, né, e tenho certeza, como o professor Elias falou aqui, eu faz 2 anos que eu estou no FEMA e já me sinto minha segunda casa, né? Então o FEMA é um ambiente muito acolhedor, nos proporciona fazer um trabalho de excelência, colocando toda a disposição, toda a infraestrutura da escola, juntamente com parceiros que nós temos na cidade, né? O Hospital Vida e Saúde é um dos parceiros, e é importante frisar, então, que o curso, né, desde o seu primeiro semestre, ele já insere o aluno lá na prática. Sim. Então, importante. No contexto do dia a dia do profissional. No contexto do dia a dia. Então, nós temos aula teórica juntamente com a prática. Geralmente nos cursos, né, mais tradicionais que nós temos na região aí, o aluno ele é inserido durante seu estágio, que é lá no seu último período, né? E o FEMA tem esse diferencial. Desde o primeiro semestre, os alunos já estão inseridos na prática. Na realidade do mercado, né? Exatamente. E os professores que compõem essa equipe do time da radiologia, então, são profissionais que já têm um bom tempo de mercado, né? Então, eles têm expertise no que fazem. Então, isso ajuda a proporcionar aos alunos uma qualidade no ensino. Realmente é isso, né? Sim. Com relação à demanda, professor Neri, tem todo um cenário que a gente sabe que contribui para que os profissionais da área da saúde sejam colocados de uma forma mais assertiva no mercado de trabalho, né? É uma demanda, vamos dizer assim, que o sistema já se expressa, né? Mas na radiologia, explica pra gente como é que tá essa demanda, não é? E também até em termos de região, se o senhor tiver alguma informação nesse sentido. Sim, o que nós estamos vivendo, né? Então, na atualidade, os hospitais, as clínicas, elas estão se atualizando na parte de equipamentos. E, consequentemente, né, para operar esses equipamentos, é importante que você tenha profissionais. É uma demanda que vem crescendo. Eu atuo na área, né, posso falar com propriedade. Hoje, quando nós temos um profissional que não está
Legalmente habilitado ele está, mas tecnicamente às vezes ele tem dificuldades. Ele não está atualizado com as novas Exatamente. tecnologias Aí, da área. Tu tem um tempo, né, uma curva de aprendizado. Sim. Que isso as empresas às vezes não têm toda essa paciência, né? Tem que estar ali treinando o profissional. Então o intuito do curso do FEMA é deixar o profissional realmente apto para sair daqui, né? Quando terminar o curso, para estar legalmente habilitado, lógico, né? Sim. Para poder fazer, né? E estar inserido no mercado de trabalho com excelência, né? Maravilha. Eu também quero saber de ti, a exemplo do que perguntei para o professor Elias, da área da tecnologia da informação, né? Sobre o perfil da primeira turma, que eu tive a honra e o prazer de estar na formatura, né? Junto com vocês. Mas lembrar um pouco do andamento dessa primeira turma, que foi muito especial, até onde eu a estudei, mas ninguém melhor para falar sobre ela do que você, né? Que esteve aí desde os primeiros momentos. Sim, essa turma foi uma turma assim, uma turma muito legal, né? A gente tem várias gerações, né? Até eu brinco, gente, nós temos pessoas do século passado e deste século, né? Então, nós tínhamos pessoas... Uma mistura boa, né? Uma mistura boa, assim. Mas foi uma turma muito bacana, né? Todo mundo entendeu, né? E pegou junto. Por mais que se tivessem diferenças de idade, eu acho que o conteúdo era muito envolvente também. Então, formou-se uma grande família com essa primeira turma. São laços muito fortes, né? Que vão se firmando ao longo dessa caminhada de 2 anos. Exatamente. E na sequência, as turmas que foram entrando, né? Então, foi se identificando o mesmo cenário, né? Então, são professores comprometidos também, né? Usamos muito assim a ética profissional, porque nós estamos inseridos já desde o primeiro semestre no ambiente hospitalar, onde nós temos informações e pacientes, né? Então, a gente tenta criar essa cultura no nosso estudante, né? Para ser um profissional ético, dedicado e competente, né? nas suas atribuições. Né? Maravilha. A próxima formatura é quando? A próxima turma? A nossa próxima formatura está prevista para o segundo semestre de 2026. Exatamente. E a interação... E passa muito rápido, né? Rápido. Esses 2 anos aí, a gente não vê passar, né? Então... O que eu ouço muita gente falar é que assim, nossa, me matriculei num curso da FEM, parece que foi ontem e já vou me formar. E olha, quanto tempo eu fiquei pensando se eu faria ou não faria e o tempo passou igual. Então, assim, a gente percebe que as pessoas ficam muito contentes com essa rapidez da formação e, sem dúvida alguma, com a forma com a qual é vista no mercado de trabalho, tendo a formação FEMA. Exatamente. Todo o curso que é envolvente, tudo que tu se dedica, né, que te envolve, ele passa rápido, né? Então a gente tem muita preocupação com isso também, né, para fazer aulas dinâmicas. Nós nos cobramos, nós como professores também, para que a aula flua, seja uma aula dinâmica, seja uma aula envolvente. O menos expositiva possível, apesar de que não se pode deixar de ter a aula expositiva, né? A teoria é muito importante, mas a prática também né? Então a gente tenta fazer o melhor dos 2 mundos aí, né? Maravilha. Professor Neri, eu quero te agradecer imensamente por estar aqui. Eu quero que você fale mais um pouco sobre o ano de 2025 no sentido assim, ó, o que te marcou? Claro, já falou da formação da primeira turma, né, que é algo fantástico, né? Mas se tiver algo mais que tenha te chamado a atenção no decorrer desse ano de 2025, tanto nos diversos momentos de aprendizado que a FEMA proporciona, né? E não foi diferente na formação técnica em radiologia. Algo que tu queira destacar, né, que te marcou pessoalmente, profissionalmente, né, dentro desse universo da FEMA que tu recém está inserido, né, como também tu destacou aqui, a primeira, né, tá há 2 anos na FEMA, mas eu te deixo à vontade assim para abrir teu coração, para falar, né, algo que te marcou em 2025 e que também tu espera vivenciar, né, em 2026, enfim. Tá bem, eu vou ampliar um pouquinho esse tempo, se tu me permitir. Eu não vou fazer só do 2025, eu vou puxar um pouinho para 2024, mas, que foi o período que eu integrei aqui no FEMA. Né? Fica à vontade. Todo desafio gera uma ansiedade, né? Então, no começo eu estava muito ansioso, até eu brinquei para o pessoal, olha, eu não sei como é que vai ser a minha primeira aula no FEMA, tá? Mas assim, a experiência que eu compartilho com os alunos, com os professores com quem eu falo, assim, né? Eu vim muito nervoso para a primeira aula.
mas só de chegar no FEMA é um ambiente que te tranquiliza, né? Tu fala com todos os colaboradores aqui dentro, com todos os professores, com a direção, é fantástico. Então isso nos proporciona trabalhar com leveza, né? Leveza, essa então, é a palavra. Isso nos dá uma tranquilidade e nós tendo essa tranquilidade, poder desenvolver aqui o nosso papel, a nossa tarefa, a nossa missão. Eu acredito que isso é uma missão, né? Quem ingressa na área da saúde tem uma missão, né? Porque nós trabalhamos com pessoas, né? Com vidas, né? E pessoas doentes, na sua grande maioria das vezes, né? Que tem um problema. Então, assim, quem trabalha na área da saúde tem que ser uma pessoa, né, que esteja disposto a ajudar. O financeiro é importante, mas cuidar das pessoas vem acima. E tenho certeza que todo mundo que tem essa vocação ou que escolhe fazer, por isso eu deixo aqui um convite também, para aquelas pessoas que estão pensando, como tu mesmo disseste, né? O curso passa muito rápido, 2 anos passa muito rápido, às vezes tu fica perdendo esse tempo, né? Até pensar, será que é isso que eu vou fazer? Então eu vou fazer um convite para quem está na dúvida, ou de repente quando fala em radiologia, é um mundo muito amplo, né? Nós temos a radiologia convencional, que é raio-x contrastados, mamografia, tomografia, ressonância, mas esse leque se abre mais, né? Nós temos hoje a radioterapia, nós temos no próprio bloco cirúrgico, a arco em C, a hemodinâmica que está batendo a nossa porta aqui em Santa Rosa, então é mais um campo. A medicina nuclear hoje com a cintilografia, ano que vem previsto também o PET-CT. Então são inúmeros campos, isso eu estou falando na área da saúde. Clínicas odontológicas também, né, para os raios-x de arcada dentária, de dentes específicos, mas nós podemos falar aqui na radiologia, na indústria também. Não é uma realidade ainda de Santa Rosa, são grandes indústrias que aplicam essa técnica. Mas daqui a pouco está aí. Mas daqui a pouco está aqui, Santa Rosa está em pleno desenvolvimento. Então, nos aeroportos hoje já temos profissionais aí, né, da área da radiologia que trabalham também. Então é um campo muito grande. E vendo esses 2 anos aqui, esse desafio que nos foi proposto e foi aceito, eu fico muito feliz, assim, muito contente de poder estar desenvolvendo esse trabalho junto com o FEMA e principalmente junto com os alunos. Então é uma grande satisfação. Deixo um convite aqui de quem de repente quer conhecer um pouquinho mais sobre a radiologia. Nós podemos fazer uma visita, né, ao nosso parceiro, ao Hospital Vida e Saúde, que lá a gente pode explicar um pouquinho mais para as pessoas que de repente têm essa dúvida, o que é a radiologia. Tenho certeza que ali eles vão conseguir entender melhor, poder fazer uma escolha mais assertiva possível. Se posicionar, né, melhor com relação a isso, né? A fazer ou não fazer, né? E é isso, prof. Eu tenho ouvido com muita frequência dos formados, né? Nossa, eu fiquei 1 ano pensando se eu ia fazer o curso e esse 1 ano já era metade do curso, né? Então, quando entrou, se formou, viu o quanto passa rápido por todo esse envolver que a formação tem, né? Esse dinamismo, esse despertar, porque a FEMA, eu tenho dito, é um terreno fértil para despertar, para proporcionar às pessoas se transformar. Então, se você aí tem o desejo de se transformar pelo poder da educação, o teu lugar é aqui. Tá aí a fala do nosso querido professor Neri para reforçar o que a gente diz aqui diariamente pela Rádio FEMA. E eu quero, então, te deixar à vontade para desejar um feliz ano novo e os votos de final de ano, professor Neri. E dizer um até breve, porque daí é a primeira de muitas que você vai vir aqui na nossa emissora, tá? Com nosso certeza. Convidado sempre. Então, aproveitar o momento, o espaço, aproveitar a Eli aqui pelo convite, pelo acolhimento que me foi feito aqui, né? Primeiro desejar para toda a família FEMA, para os nossos alunos, para os nossos futuros alunos, né? Desejar aí um feliz 2026, que possamos fazer as nossas escolhas, né, sempre com lucidez, né? Tenho certeza que a FEMA é um caminho que quem vive aqui, quem já viveu, né, tem esse legado aí que vai levar para a vida toda. Então, mais uma vez agradecer pela oportunidade, pelo espaço e desejar a todos aí, os nossos ouvintes, que tenhamos um feliz 2026 e que todos os nossos sonhos aí possam se tornar realidade.
Maravilha, professor Neri, muito obrigada, até uma próxima, meu querido, tá? E a gente vai acompanhar aí essas novas turmas de radiologia, trazer os detalhes aqui através da nossa programação. Sob a bênção de Deus, estaremos em 2026 noticiando muito os atrativos e as atividades do curso técnico em radiologia da Fundação Educacional Machado de Assis, através do Centro Tecnológico Machado de Assis. Até uma próxima, prof. Obrigado, Eli. Maravilha, então. E para você, eu já trago música, porque 14h09, a gente já tá dentro do Melhor da Tarde. Eu volto já já e você vai curtir ao longo da tarde de hoje sucessos como esse aqui, ó. Novidade do Thiago York com Menos é Mais, Amei Te Ver. Curte comigo, já já eu tô de volta. FM.